Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguez. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É uma alegria ter a sua companhia e eu tenho certeza de que a conversa de hoje será uma daquelas conversas, na verdade, que nos fazem enxergar a Bíblia com novos olhos. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas leram as Escrituras, mas muitas vezes fazemos isso a partir da nossa própria cultura, da nossa própria linguagem e da nossa própria forma de pensar. No entanto, Jesus, ele viveu um contexto profundamente judaico. Seus ensinos, suas parábolas, seus gestos e até mesmo os conflitos que aparecem nos evangelhos aconteceram dentro de uma cultura específica, de uma cultura cheia de símbolos, de tradições e significados que nem sempre compreendemos com facilidade. E por isso, hoje, neste episódio de hoje, nós vamos fazer uma viagem ao mundo da Bíblia, ao judaísmo dos tempos de Jesus, para descobrirmos detalhes que podem transformar a nossa compreensão das Escrituras. Eu quero convidar você para estar conosco a partir de agora, porque para essa conversa nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios um convidado muito especial, o historiador judeu, professor Silvio Siffert, especialista em cultura judaica e também em história do povo de Israel. Hoje nós vamos conversar sobre curiosidades bíblicas, sobre os costumes judaicos presentes nos evangelhos, sobre as expectativas messiânicas do primeiro século e também vamos aqui fazer muitas perguntas que cristãos fazem sobre a vida de Jesus e sobre o contexto em que ele viveu. Professor Silvio, seja muito bem-vindo. É um privilégio muito grande para a gente recebê-lo aqui no nosso podcast e eu tenho certeza que essa conversa será muito enriquecedora para todos nós. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Olá, Alberto. Obrigado. Vou agradecer também a toda a audiência aí do nosso podcast, o pessoal da TV Cidade também. É uma honra estar aí com vocês. A honra é nossa, a alegria é nossa. E vamos começar com o nosso bate-papo, então, Sim, com as nossas perguntas? A gente recebeu aqui algumas perguntas, né, quando anunciamos que falaríamos sobre esse tema, que você estaria conosco. A gente recebeu aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer, professor, é a seguinte. A gente tem hoje, né, uma imagem mesmo, em questão de aparência, a respeito de Jesus, diante de muitos quadros, né, que nós temos até os dias de hoje, de um Jesus loiro, de um Jesus de olhos verdes, de um Jesus europeu, digamos assim. E a primeira pergunta que nós temos para te fazer é a seguinte: como era a aparência de um judeu galileu como foi Jesus? A aparência de Jesus é aquela aparência que nós vemos nas gravuras, nos quadros, ou pelos estudos, né, que são feitos, Jesus era totalmente diferente em questão de aparência do que nós temos nos quadros e gravuras, professor? Me pegou de surpresa, Alberto, mas vamos lá. Boa. Essa é uma questão que eu adoro. Como quase que tudo que tem em torno dessa história é muito polêmico, né? Sim. Porque o que chega a gente é essa imagem de Jesus loiro, quase que um Thor nórdico, né? Loiro de olhos azuis, né? Na iconografia, né? Mas quando a gente pega a etnografia, né, o estudo das etnias, né, e na história, a gente vê que aquele povo daquela região, vamos resumindo assim, né, semita, tem exatamente uma aparência, assim, um fenotipo bem diferente, assim, né, um desenho bem diferente do que chegou, assim, o que é popular, né, da imagem de Jesus. Não, essa imagem do Jesus nórdico, ela é uma criação medieval. Sim, sim. Né? É uma criação medieval. E mesmo assim, e muito localizada ainda num contexto de uma Europa ocidental, assim, né? Porque a gente tem o cristianismo ali no Oriente da Europa, bizantinos, assim, que a gente pega aquela igreja ortodoxa, né, que tem na Rússia, no Oriente. A gente tem um Jesus um pouco mais perto
da ideia do que é o povo semita, né? O povo judeu. E o povo semita, porque não eram só os judeus que estavam ali, né? Eram várias etnias. Mas eu poderia dizer que Jesus era muito provavelmente, né? A gente tem gente que tem vários estudos sobre isso, né? De reconstituições, sim, arqueologia, sim, né? Que fala muito. Jesus era muito provavelmente mais parecido com o que a gente tem uma ideia hoje de um árabe, né? De um árabe, um cara moreno, exatamente, nariz mais adunco, né? Assim. Agora, professor Silvio, essa ideia de criar uma imagem de um Jesus europeu, no seu entendimento, pelo seu conhecimento, ela parte do princípio de popularizar a imagem de Jesus, parte do princípio de uma aceitação, né, de um Deus judeu para o povo europeu. Como que você considera, qual é o teu entendimento, né? Para que mudar a imagem de um homem? Para que mudar a figura de um homem? Qual o propósito, qual o motivo no seu entendimento? Bem, tem como disse, é bem polêmico e tem milhões de questões em torno disso. Sim. Né? Primeiro, a ideia de apropriação. Né? Você trazer a ideia, se você colocasse uma imagem, por exemplo, na Europa, na expansão do cristianismo na Europa Ocidental, né? O cristianismo se expande pela Europa Ocidental ali com Roma, né? Esses domínios romanos. Depois você tem o monarquismo na igreja, formação, aí o pessoal da história da igreja medieval, né? É outro assunto, outro podcast, hein, Com cara? certeza. E a ideia de se apropriar, né? Como é que eu vou levar uma imagem para uma pessoa que não fala nada a ela, assim, né? E geralmente é o outro, é alguma coisa que ela tá exatamente, vai rechaçar, né? Ou contra, né? A gente pega as cruzadas, né? A gente pega aquele europeu, inglês, né? O que seria a França hoje, né? E esse povo ia para o Oriente para libertar Jerusalém de um povo, no caso eram os muçulmanos, que a figura desse povo era muito parecida com o que era Jesus na época, né? Os judeus de lá, os árabes de lá. Então, como é que poderia o Deus dessa gente, né, o avatar, assim, o Messias dessa gente, ter a mesma cara dos seus inimigos, né? Então, teve que ter uma apropriação e uma formulação, e aí tem a ideia do padrão de beleza, que é uma coisa que a gente fala muito sobre hoje, né? Hoje ainda sobre a ideia de estética, padrão de beleza, né? Isso também já é formulado ali, né? Exatamente qual é o padrão de beleza, né? Que é aquele homem, né? Loiro, de olhos azuis, né? Isso já começa a ser formatado ali, né? Uma beleza divina, né? Já começa a ser tratado nesse ponto. Perfeito, ali. Perfeito. Uma outra pergunta... na verdade é bem uma pergunta, mas uma colocação para te fazer aqui, saber qual é a sua posição, qual é o seu entendimento a respeito disso. Dentro dos evangelhos, né, ainda em relação à história de Jesus, quem foi Jesus e tudo mais, nós temos ali a história do nascimento de Jesus, né? Nós temos muito pouca coisa a respeito da infância de Jesus, temos a apresentação de Jesus no templo, né? Nós temos ali Jesus aos 12 anos de idade, onde tem aquela história que os pais estavam retornando e aí acabaram perdendo Jesus, voltaram para o templo, aquela coisa toda. Só que existe um hiato, né, em questões bíblicas, desses 12 anos de Jesus até cerca ali de 30 anos de idade, onde ele estaria iniciando o seu ministério. Nós sabemos que os cristãos hoje, nós cristãos, nós usamos a Bíblia, né, para nos orientarmos espiritualmente, para nos orientarmos a respeito da história do próprio Jesus, da história dos judeus, da história, né, criada e formatada por Deus. Então a nossa base para conhecimento é a Bíblia que nós cristãos usamos hoje, que é diferente da Bíblia, né, do judeu, tal e tudo mais, na sua estrutura, na sua formatação, no seu ajuste canônico, digamos assim. E nós temos também algumas histórias, né, algumas referências paralelas à Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito de Flávio Josefo, né, um historiador judeu, sou apaixonado pelos escritos dele, por tudo que ele deixou. Mas, como historiador, você tem algum tipo de conhecimento de como talvez tenha sido essa rotina da vida de Jesus nesse ato, né, entre 12 anos de idade e 30 anos, onde ele inicia o seu ministério? Por exemplo, tem várias histórias, né?
Eu já ouvi história de um Jesus que ressuscitou, de um menino que estava brincando, acho que um amiguinho sofreu um acidente, morreu, ele foi lá e ressuscitou a criança. História de que um passarinho havia morrido e ele foi lá, ressuscitou aquele passarinho, mas são histórias. Agora, numa questão histórica para um judeu, que é o seu caso, para um historiador judeu, existe algum estudo, algum caminho que vocês tenham pensado, estudado, ou alguma referência, né, nesse ato? Porque Jesus, ele não desaparece da história com 12 anos e aparece novamente com 30. Ele viveu. E aí, como que você considera isso? Vou responder estritamente como historiador. Claro, isso aí. Essa é uma das grandes questões que fazem a história ser, né, a historiografia, o estudo da história, ser uma coisa fascinante, né? Ser um estudo fascinante. Porque a gente não tem dados sobre isso, né? Até onde eu sei, e eu só posso falar como todo historiador, né? Como todo cientista, a gente pode falar até onde eu sei. Claro. Né? Por mais que eu estude, que eu vá, né, tem sempre coisas sendo estudadas, novas, que a gente não... desconhecido, né? Até onde eu sei, Alberto, não temos nada, né? Em termos de historiografia, arqueológicos, vestígios, uma questão documental, a gente não tem nada. É um gap na vida de Jesus, desse período até lá os seus 32 anos, né? Antes da crucificação dele, né? E aí abre margens para, como você falou, pelas histórias, né? Mas aí abre espaço para as pessoas poderem imaginarem e escreverem a história de como elas gostariam que Jesus fosse, né? Jesus é uma das figuras interessantes da história porque ele tem uma figura que foi histórica, né? Tem gente, vou falar até como historiador, como judeu, né? E como indivíduo estudioso mesmo, assim, né? Pessoal, tem gente que fala, Jesus não existiu, Jesus é uma invenção. Olha, como historiador eu posso dizer e afirmar que Jesus existiu. A gente tem documentos de N provas, né, da existência histórica material de Jesus, que teve exatamente um judeu na Galileia, né, que passou por questões, né? Isso realmente a gente tem. Sim. Muita coisa dele datada. Agora, de fato, como muitas pessoas, a gente tem um gap ali que é exatamente um ponto de sombra, assim, que a gente não sabe que tem. E aí o pessoal completa a seu gosto. E isso torna Jesus mais interessante ainda. Com certeza, né? Mais fascinante. Mais fascinante. E isso é legal também, por um lado, porque você vê que cada um tem um Jesus. Isso cria até a ideia das cismas dentro do cristianismo, porque a própria figura de Jesus abre espaço para as pessoas terem mais liberdade de interpretação. Porque, como tem esse período assim que ninguém sabe o que aconteceu, então muita gente cria a sua imagem, a sua definição do seu próprio Jesus. Exatamente. Né? Como a gente tem assim, um Jesus... De cara, a gente já tem um Jesus massificado, aquele que trouxe, né, da Igreja Católica, tal, nórdico, quase um Thor da Marvel ali, né? Sim. E aí você tem ainda abre espaço para as pessoas terem o seu Jesus pessoal, né? Eu já vi vários, tem Jesus na Índia, já ouviu? Sim. Jesus na Índia, Jesus aqui, Jesus ali. Diversas né? histórias. Isso torna ele muito interessante. Com certeza. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho, né? A gente gosta de pensar um pouquinho. Como que seria, então, a rotina de... porque, assim, Jesus, ele é chamado de rabino por algumas pessoas. Jesus foi um rabino também, dentro dos preceitos e conceitos judaicos? Bem, o judaísmo também mudou muito, né? E a gente tem que lembrar que era uma coisa até sobre a ideia da aula que a gente quer dar lá no Instituto Monte Hermon, né? Falando justamente sobre esse período de Israel no mundo dos evangelhos, né? Que o judaísmo já naquela época, principalmente naquela época em que Jesus viveu, ele era muito múltiplo, né? Então tinham correntes do judaísmo que consideravam Jesus como um rabino, né? Outras correntes já enxergavam ele com um pouco mais de suspeita, né? Outras simplesmente nem sabiam quem ele era, né? Mas para algumas correntes ele era considerado um tipo de mestre. E lembrar que o cristianismo, né? O cristianismo surge primeiramente como uma seita judaica. O cristianismo surge dentro do judaísmo, né? É legal pensar isso porque não tem um judaísmo e o cristianismo naquele momento, né? Você tem exatamente Jesus e os apóstolos e todas as figuras que a gente encontra no evangelho, eles vivem num contexto profundamente judaico.
né? E um contexto profundamente judaico e um contexto que tem de muitas tensões por causa da ocupação romana. Sim, sim. Né? Então tinham muitas tensões e tensões causam muitas cismas. Então você tinha várias perspectivas de judaísmo ali. Uma interessante que a gente costuma dizer, os fariseus. Jesus tem muita coisa próxima dos fariseus. Eu diria assim que daqueles grupos mais famosos, de fariseus, saduceus, zelotes e essênios, os 4 grupos mais famosos sim, ali, sim. Jesus era muito próximo dos fariseus, né? Ele dialoga direto com os fariseus, que era uma questão da época, era uma discussão sobre como viver essa vida divina, a vida de Deus, né? Como o projeto de Deus para a Terra, né? Perfeito. E era essa discussão que estava, né? Então, para muitos, Jesus era visto como rabino, sim, para outros não. Né, mas exatamente, está bem naquele contexto judaico. Por que eu te fiz essa pergunta a respeito de Jesus ser um rabino ou não? Porque talvez esse ato, esse gap não seria... Eu já ouvi, né, muitas vezes pessoas pregando, pessoas ensinando que a vida de preparação de um rabino era de muito estudo, de se isolar, né, em alguns momentos, em algumas circunstâncias para estudar. E é uma verdade essa ou não? Porque, né, na minha cabeça pode, já que a gente está falando de um hiato, de um gap, pode passar por esse caminho, né, de que se isolou para estudar, se isolou para aprender, não sei. E ele também seria, né, um carpinteiro, que era a profissão do seu pai. Então, assim, como que você enxerga isso, cara? O que você pensa? Quando a gente imagina, olha, esse gap, como um estudioso, como alguém que vive de verdade essa cultura, como que você idealiza esses anos em que nada tem sobre a história de Jesus? Uhum. Interessante, falar sobre a ideia do rabino, né? O rabino, Rav, né? Uma ideia de um mestre, né? O rabino ele toma uma importância na história do judaísmo muito grande depois da destruição do segundo templo, né? Porque ocorre a diáspora, os judeus, né? Não todos, né? Muitos ficam ali em Jerusalém, ficam em Israel, vale dizer isso, né? Ficaram em Israel até hoje, mas boa parte deles se dispersaram pelo mundo. Né? E nesse momento, a figura do rabino é onde o rabino toma uma importância, né? Porque o rabino ele é aquela figura que vai guardar essas tradições e ele acaba virando um tipo de líder comunitário. Né? E aí começa a se formular a ideia de um rabinato. Né? E aí tem a formação do rabino. Então a formação do rabino que a gente conhece, que tem hoje muito dentro do judaísmo, que você começa a ser preparado, né, num contexto, vamos dizer assim, ortodoxo, né? Depois tem os termos Hassidim e tal, racídico. Né, desde pequeno, né, na escola Yeshivá, que é a escola religiosa, né, para os religiosos crianças, né, depois você tem o Kollel, que é tipo, quando você tem mais tarde, que seria tipo, quase uma faculdade de rabino, né, até uma formação de rabino. Isso é uma coisa tardia já, comparado com a época de Jesus. Né? Mas como eu te falei, né, o Jesus era muito próximo dos fariseus, e os fariseus, dentre aqueles grupos judeus ali naquela época, eles eram os mais próximos do estudo, né, eram os escribas, né, a gente fala nos evangelhos, os escribas eram justamente esses fariseus, e Jesus dialoga o tempo todo com eles. Então, por indício, né, aí que é o lance. Por indício, a gente pode pensar, né, que se sempre são comentadas as relações de Jesus com os fariseus, podemos levar a crer, né, pode-se criar uma narrativa, né, pode-se ter uma narrativa em que Jesus exatamente se jogou nesse mundo do estudo ali, né? Perfeito, perfeito. Professor Silvio, o número 12 representa alguma coisa para o judaísmo? Existe uma simbologia em relação ao número 12 no judaísmo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque chegou uma pergunta para a gente aqui, que é a seguinte: por que Jesus escolheu exatamente 12 discípulos? Existe algum tipo de simbologia em relação ao número 12, algum significado especial para os judeus da época ou no seu entendimento, não? Tem 12 discípulos, 12 tribos, exatamente. Você tem. E aí, uma das coisas, né, ricas do judaísmo, que no judaísmo a questão simbólica é muito forte. Isso. Né? E aí você tem. Com certeza você vai ter uma infinidade. Né? Já lembrei de 12 tribos de cara. Né? Se você parar e abrir para dar uma pesquisada, pegar, exatamente estudar, você vai ver infinitos.
né, símbolos para 12, assim, né? Vamos fazer isso agora. Acho legal. Porque todos os livros têm todas as letras do alfabeto hebraico, elas são números também, né? Aleph é 1, Bet é 2, né? O sistema, né, funciona, ele é um sistema simbólico, ele é número, letra e símbolo ao mesmo tempo. Então o judaísmo é cheio de símbolos, assim. Vamos lá, vamos pesquisar aqui. Hoje a gente tem esse artifício, né? É ótimo. Qual o significado do número 12 no judaísmo? Vamos ver aqui se o nosso querido amigo... o principal significado do número 12 é representar a totalidade do povo da aliança, né? 12 tribos. O número 12 aparece nos 12 filhos de Jacó. 12 filhos de Jacó, 12 tribos. As 12 tribos de Israel, a gente já as citou aqui. As 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, né? Os 12 pães da proposição, as 12 pedras retiradas do Rio Jordão, e o último aqui é os 12 príncipes de Israel. Aqui não cita os 12 discípulos de Jesus, mas então certamente tem algum tipo de simbologia aí que significa, aqui na nossa pesquisa, cadê? A totalidade do povo da aliança. Das, né? 12 tribos, filhos de Jacó. Sim. Agora, dentro da cultura judaica também, era normal o rabino escolher os seus próprios discípulos ou os discípulos que procuravam o rabino? Você tem algum conhecimento a respeito disso? Porque nós vemos Jesus escolhendo os seus discípulos, né? Ele vai atrás dos seus discípulos, chama Pedro: a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Ele vai atrás de Mateus, ele vai atrás ali dos seus discípulos e vai escolhendo e chamando os seus discípulos. Era algo comum dentro do seu conhecimento que um rabino fizesse esse tipo de escolha ou não? Então, no judaísmo tem uma perspectiva que é bem interessante, que é aquela ideia de que nada é por acaso, né? Então você escolhe, mas você é escolhido também. A operação anda junta. Sim. Né? Porque tem como a perspectiva de Deus no judaísmo é a base disso, né? Então tem uma ideia de que tudo é divino e que tudo é sagrado. Então isso faz com que muitas vezes, né, uma coisa que eu escolho, na verdade, não é um ato, né, unidirecional. Eu estou escolhendo uma coisa que já também está me escolhendo, está vindo para mim também, né? Então aí tudo bem, a gente vai pensar na história. Eu adoro a história dos rabinos, né, dos grandes estudiosos, né, no judaísmo. A gente tem N, né? A gente teve agora, ontem a gente foi para a passagem do Rav Zalman, que é um outro rabino que eu gosto muito também, né? A gente sempre lembra dos nossos mestres, assim. Mas estou lembrando agora em termos práticos, assim, numa yeshivá, por exemplo, um rabino, né? É a ideia de... Eu diria que é isso, não há uma escolha, assim, né? Porque o aluno se coloca também, o quanto ele se coloca no estudo, à disposição, né? À disposição, ele não se coloca à disposição do rabino, né? Ele se coloca à disposição da mitzvah, de servir, né? De uma vida consagrada ao divino. Perfeito, né? Perfeito. Professor, mais uma pergunta. Essa aqui eu acho que pode gerar um pouquinho de polêmica. Quando Jesus chamava Deus de Abba, né? Ou seja, chamava Deus de Pai, o que essa expressão significava para um judeu do primeiro século, professor? Então, causava espanto, causava escândalo, como que isso? Porque assim, eu já vi pregadores dizerem exatamente isso. Quando Jesus chama Deus de Pai, Jesus está causando escândalo diante dos religiosos, né? Dos judeus e tudo mais. Isso de fato é uma verdade ou não? Não é. É mito. Na verdade, é mito. Na verdade, é muito comum você pegar a Torá, né, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, né? Você vai ver muitas vezes nela um tratamento de Deus como a ideia de paternidade, de pai. Né? E você vai ver muito a ideia de Av. Em hebraico, o pai é Av, não é Abba. Abba em aramaico, que era a língua falada. Né? Então você tem muito esse tratamento de Deus como um pai,
né? Você vai ver Avino, Nosso Pai, né? Você tem muitos, principalmente você vai achar isso nos profetas, sim, nos Neviim. Sim. Você vai achar muito tratamento de Deus como um pai nos profetas. Tem um rabino que eu adoro, por exemplo, da mesma época de Jesus, Roni Hamegel, né? Ele já fala nos escritos dele muito a ideia, ele trata já como Abba também, como pai. O que é interessante no caso de Jesus é que Jesus pega esse tratamento que já se tinha, né? Por isso que não seria uma coisa estranha, mas ele dá uma centralidade para isso, né? Isso realmente é uma coisa que a gente enxerga ali em Jesus. Ele dá uma centralidade e uma ideia, assim, uma centralidade nessa relação de afeto com Deus, né? Abba, por exemplo, a gente não tem Abba em aramaico, ele não era a língua falada nas ruas, no dia a dia, né? Sim. O hebraico era só uma língua litúrgica, né? Dos rituais, né? Uma língua religiosa, vamos dizer assim, né? E então Abba era como você chamava o seu pai em casa. Era respeitoso, mas era afetuoso, né? Era o seu papai, né? E Jesus coloca essa relação no centro da perspectiva, né? No centro da visão de Deus dele, né? Da vontade dele ali. Isso realmente é único, né? Isso realmente é uma coisa única, assim, que Jesus faz, essa relação de proximidade, que ele coloca intimidade e afeto em relação a Deus. Isso realmente Jesus, a gente tem que Mas falar então isso. não é uma verdade que isso causava escândalo para o judeu. Não, nenhum problema na Perfeito. época. Isso é uma coisa que a gente estuda, inclusive, em história do judaísmo. Essa pergunta já é clássica. Assim, Perfeito. Super. Então, diante dessa sua resposta, né, quais aspectos da conduta de Jesus contrariavam as expectativas religiosas judaicas da época, então? No seu entendimento, o que você acha que fazia com que Jesus, ou o que fez, né, com que Jesus contrariasse as expectativas religiosas, que ele fosse contra o sistema religioso ou as suas mensagens? Qual é a sua visão a respeito disso, professor? Sim. Então, vamos lá. Então, esse momento em que Jesus viveu ali em Israel, né, aquele território era dominado por Roma e vivia sob uma tensão muito grande. Né, era como se eles era uma ocupação romana, né, militar, efetivamente militar, né, violenta, com altos impostos, né? Sim. Então o povo ali, os judeus, eles viviam oprimidos, né, como quase sempre viveram, né? E o que acontece é que a expectativa messiânica, né, a expectativa da expectativa da vinda de um Messias, um Mashiach, como a gente fala, era muito grande. Aí isso era muito baseado também nos profetas, né? Você acha muito a ideia do Messias nos profetas. E tem determinados critérios que deveriam ser preenchidos para dizer que aquele ali é o Messias, né? E principalmente a restauração do reino de Deus na Terra, né? Essa ideia de um reino vindouro, né? Um Malchut Hashamayim, de um reino de Deus vindouro, o céu ou uma coisa assim, não tinha no judaísmo ali, né? E não tem de fato, assim, né? A ideia de céu como no cristianismo, né? A ideia era a restauração do reino de Deus em Israel, né? Jesus até obedece um outro critério, que ele se fala que é descendente da casa de Davi. Então Jesus, ele obedece a alguns critérios e outros não, né? A justiça, por exemplo, para os pobres, oprimidos, uma justiça social, por exemplo, ele só poderia ser, era enxergada pelos outros judeus, pela população quase em massa, como um enfrentamento a Roma. E Jesus, ele coloca uma ideia de paz, né? César o que é de César, uma ideia de paz universal, né? De uma transformação interior. Enquanto o que era esperado pelos grupos de judeus era um tipo de Messias que ia vir mais, ou uma figura que seria para o embate mesmo contra Roma. Então, nesse sentido, Jesus não obedece esses critérios ali para os grupos de judeus para serem um Messias. E, ao mesmo tempo, aí vai respondendo o que você me perguntou, muitas das visões, muitas das perspectivas de Jesus, né, criaram algum incômodo ali, né, porque ele criticava muito, né, a vivência, digamos assim, interpretações, é uma questão de interpretações extra-religiosas, vamos dizer assim, né? Algumas vivências que poderiam ser consideradas rígidas demais, né? Rígidas demais, algumas
vivências exatamente da Torá, né, da lei, que fossem rígidas demais. Isso poderia, ele criticava isso. E isso com certeza criou problemas para ele naquele universo ali. Quando ele diz, como um judeu, quando ele diz eu e o Pai somos um, como que o judeu interpretava isso e os ortodoxos interpretam até hoje? Bem, isso, aliás, é lindo isso, né? Mas Cara, você é o primeiro judeu que eu vejo dizendo isso, hein? É lindo, porque a gente tem na principal reza, né, o Shema, que é a principal, vamos dizer assim, das principais rezas do judaísmo, né? Que, aliás, a gente até hoje, essa semana, a gente discute toda semana uma porção, sim, né, que a gente chama de Parashá, uma porção da Torá, que seria o Antigo Testamento. E essa semana a gente estava discutindo, a gente se fala sobre a passagem Deuteronômio, né? Deuteronômio que Moshe fala sobre o segundo verso, né, do Shema. E no Shema fala Hashem, né, Deus, Echad. Deus é um. Né? Deus é um, então todos, né, numa perspectiva do judaísmo, Deus não é uma coisa à parte da gente, né? Deus é imanente em todas as coisas. É uma perspectiva um pouco diferente. Sim. Né? Então, se eu tenho essa centelha divina, você tem essa centelha divina, né? Os animais têm a centelha divina, as árvores têm a centelha divina, inclusive os objetos são divinos, né? Na perspectiva do judaísmo. Então, tudo é uma coisa só. Então, não incomoda em nada. Né? É até bonito você falar assim, exatamente, que eu e meu pai somos mais um mito, um. Então? Quando a gente vê pessoas pregando, pessoas ensinando que Jesus ele vai totalmente contra os preceitos do judaísmo quando ele declara eu e o Pai somos um, então numa ótica judaica isso é viável. É claro que é viável, né? Eu posso falar, eu sou um com o Pai, né? Eu sou um com e eu sou um com o Pai. Eu e você somos um com o Pai. Eu, você e esse mundo somos um só com o Pai, né? Essa ideia. Que bacana, que bacana esse papo nosso aqui hoje, com certeza muito esclarecedor para quem está acompanhando a gente. Agora, professor, mais uma pergunta. O que significava para Jesus, né, ser chamado de filho de Davi? Quando, por exemplo, né, o cego Bartimeu, que está lá nas escrituras, nos evangelhos, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a mulher Ciro-Fenícia também, que tem a sua história relatada nos evangelhos, que está com a sua filha, a Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada em casa, né, e aí ela vem ali pedindo socorro a Jesus e chama Jesus novamente de filho de Davi. O que significava isso, Jesus ser chamado de filho de Davi? Então, um dos critérios que se tinha para ser o Messias naquela época era ser descendente da casa de Davi, ou seja, ser descendente de Davi, né? Então, quando grupos, né, de cristãos, né, que na verdade a gente não fala nem cristãos, a gente chama de cristãos porque isso vem depois, esse nome, né, essa nomenclatura cristão. Sim, eram judeus, sim. Jesus era judeu, os seguidores eram judeus, né? Eles ficam em torno de Jesus e acreditam a ele, né, a ideia de que ele é um Messias. Então eles começam a a tratar ele como Messias e a dá-lo os critérios e os créditos de ser um Messias. E um deles é ser descendente da casa de Davi. Então, um Bartolomeu ou um outro, no Evangelho você vai achar alguém referenciando Jesus como filho de Davi, é exatamente referenciando, olha, você, o Messias, né, pra gente, os cristãos, você, o cristão, você é o descendente de Davi, né? É isso, referência. Você saberia hoje quais seriam ou quantas seriam as determinações para que o Messias fosse reconhecido diante dos judeus como Messias? Ou são muitas, são poucas? Como é que funciona isso? Bem, são algumas. Você vai achar nos livros, né, dos profetas. Você tem Emiarro, Jeremias, né? Emiarro, Ezequiel, Zacarias. Você vai achar, né, descendente da casa de Davi. Né? A ideia que os cristãos, que eu acho que é um dos critérios também para o arrebatamento, para o conceito de arrebatamento, que é reunir os exilados de volta. Né? O Mashiach, ele vai vir justamente nesse momento que vai trazer todos os judeus de volta para Eretz Israel, para a terra de Israel. A restauração do reino de Deus em Israel, não no reino vindouro, né?
E aí com isso viria a ideia de paz universal, outro critério. Sim. Né? A ideia de que todos, esse também é bonito, que todas as pessoas no mundo, mesmo judeus e não judeus, vão conhecer Deus, conhecerão Deus, né? Isso é um outro critério. A justiça social, né? A justiça, os pobres, os oprimidos, né? Acabar com a pobreza no mundo. Né? O Messias vem para acabar com a pobreza no mundo, né? As diferenças sociais. A purificação espiritual, né? A ideia de que todas as almas, né? E não é só as almas que serão purificadas, mas os corpos vão começar a ser purificados. Então, para um judeu reconhecer o Messias, ele tem que ter todos esses atributos ou viver todas essas questões que você apresentou para a gente aqui agora. Exatamente. Isso é interessante porque torna um ponto para o judaísmo também o que é ser um Mashiach, né? O que é o Mashiach? O que é o Messias no judaísmo, né? Ele pode ser, a gente costuma falar, o Messias, a gente está esperando o Messias até agora, né? Sim. E aí tem um costume, clássico, né? É clássico no judaísmo da gente falar assim, o Messias vai chegar daqui a pouco, daqui a 1 minuto, né? É uma coisa que a gente fala e não é uma brincadeira, né? A gente acredita que ele vai chegar daqui a 1 minuto, né? E aí esse Messias tem várias interpretações. Mas no entendimento que a Bíblia diz que 1 ano para Deus é como um dia. Nesse entendimento? Nesse entendimento. E a gente tem ainda, a gente adora ainda, né? O judaísmo tem uma relação muito íntima com a ciência, né? E você pega ainda a física quântica, né? Pega a questão do que isso é o tempo. É um bate-papo que a gente vai ter em algum outro podcast aqui, com certeza. Né? Então a gente fala, o Messias vai chegar daqui a 1 minuto. Né? E aí o que é o Messias? Tem outras perspectivas no judaísmo, é muito aberto nesse sentido, que acham que o Messias é um estado, né, de espírito também, né? Que todo mundo, tem gente que acha que é uma figura, tem gente que acha que é uma emoção, tem gente que acha exatamente que é uma ideia, né? É meio aberto, mas com certeza é alguma coisa que vem com todos esses critérios que vão renovar, né, o mundo. Perfeito. Agora, seguindo aqui a nossa conversa, diante desses critérios necessários para que um judeu reconhecesse Jesus ou reconheça, né, alguém como esse Messias enviado por Deus, como que um judeu do primeiro século, então, ele interpretava as afirmações de Jesus sempre como eu sou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Como que um judeu, no seu entendimento histórico, ele interpretava essas afirmações de Jesus sobre si mesmo, dizendo eu sou? Na época? Na época. E agora também, né? Eu acho que muita não coisa muda talvez muito. não mudou muito. Não mudou nesse muito. Ponto não mudou muito. Isso. Bem, tem que falar que Jesus para os judeus não é o Messias, né? E qual é a perspectiva que o judaísmo tem, né? Que os judeus têm de Jesus? Que ele era mais um homem, né? Ele não chega a ser nenhum profeta para o judaísmo, né? Então, e no judaísmo, na história mesmo assim, eu tô falando como historiador. Claro, tá? É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem a intenção aqui. Mesmo, e fique bem à vontade para falar o que tem que ser falado. Eu não sou um representante, lembrando também, claro. Eu não sou um representante, não sou rabino, não sou um representante da comunidade, né? Eu preciso falar tanto como historiador como Silvio, né? Mas para os judeus, né, para o judaísmo, Jesus não é o Messias. Ele é tão somente um homem, né, e como historiador eu falo, né, como ele é importante para a história, né, não só a história do Ocidente, né, até para se entender a história de Israel naquele momento. Ele é um ponto ótimo para se entender exatamente as relações, né, as relações de poder, as relações sociais, as relações de hábitos, de festas, né, então os evangelhos, né. Sim. Entanto que tem uma questão, né? O Novo Testamento, não me parece que ele é uma quebra com o Antigo Testamento, né? Ele não é muito uma quebra com o Antigo Testamento, porque quando você tem uma boa leitura de Torá, né, do Antigo Testamento, e você conhece a história, né, no sentido de você estuda história, a leitura do Novo Testamento fica muito interessante porque você vê o mundo judaico nos evangelhos, né? Então todos aqueles hábitos, aquelas vivências, as palavras, as fórmulas, né, de como se falar, de como se chamar, né, de como comer, estão todas ali, né, do judaísmo estão presentes ali, um mundo extremamente judaico ainda, né? E a questão é que
depois disso, né, naquele momento, os judeus não receberam Jesus como Messias. E não receberam e não recebem até hoje. Então a gente está esperando, daqui a um minuto ele chega. Perfeito. Compreendido. Agora, Jesus era judeu. Sim, claro. Isso é fato. Claro. E como um judeu, você vai entender, deixa eu tentar formular essa pergunta aqui, né? Por exemplo, hoje, nós evangélicos, nós temos a nossa liturgia de culto, né? A abertura do culto com a leitura da Bíblia, uma oração, aí canta-se 3, 4 louvores, depois vem o momento dos donativos, das doações, né? Que nós chamamos de dízimos e ofertas, depois vem a pregação, a explicação da palavra, e essa é basicamente a liturgia da maioria das igrejas evangélicas. A Igreja Católica tem a sua liturgia também de culto, de missa, e todas têm. Agora, como um judeu, Jesus frequentava as sinagogas, não é verdade? E você tem conhecimento, Silvio, de como era um culto judaico nos dias de Jesus? O que acontecia ali? Existe hoje, né, algo que nos indique como que esse culto, digamos assim, judaico funcionava dentro das sinagogas? Sim, a gente tem uma ideia, né? A arqueologia provê muita coisa pra gente, né? Israel hoje é um dos países, se não o país que mais investe, né, fundos, né, e tem investimento em arqueologia, né? Lá, por exemplo, eu morei lá há muitos anos, lá, né, no seu fundo de quintal não é totalmente seu. Depende se você achar alguma coisa naquele fundo de quintal, para tudo, o governo chega e monta na tua casa ali. Eita. Mas eu acho que ia ser interessante se a gente pegasse um cristão hoje, um cristão chegasse na época em Jerusalém, na época de Jesus, ele ia dar de cara, né, com um lugar cheio de sinagogas, né, e com um judaísmo muito heterogêneo, né. A gente tem uma fórmula, quase que um padrão, que ele meio que se mantém até hoje, mas dependendo das culturas, porque o judaísmo, né, andou por vários lugares e mesmo ali naquela época era muito múltiplo, tem algumas diferenças, né? A gente tem hoje, por exemplo, né, um bom exemplo a gente dizer a multiplicidade do judaísmo e como que a liturgia ela pode permanecer quase a mesma coisa, né? A gente hoje tem uma grande divisão, digamos, existem várias, mas entre os Ashkenazim, que são esses judeus europeus, né, vem a maior parte oriundos do leste europeu, né, e os sefaradis, que são esses que vêm da Península Ibérica, Portugal, Espanha, que chegam até ali vindo do Oriente de Israel, vem junto com a expansão dos muçulmanos até, né, os muçulmanos conquistam Portugal e Espanha e os judeus vão juntos, né? E eles carregam exatamente hábitos e culturas, alimentação e línguas, inclusive, assim, diferentes, né? Mas, por exemplo, nos ritos são muito, muito similares, né? Com pouquíssimas diferenças, talvez, no jeito de falar alguma coisa, né? Trocar uma palavra por uma... Não nem chega a ser não é uma troca de sentido. Em alguns momentos pode até chegar a ser uma troca de sentido. Mas existe um padrão, e isso é uma coisa interessante no judaísmo, que é uma ideia de conservar, né, as suas tradições e a sua cultura, né, de um jeito muito arraigado, e isso torna muito bonito também essa conservação de um mínimo possível ali que você vai ver na liturgia, né? Se você for numa sinagoga sefaradim, uma sinagoga ashkenazim, né, hoje as sinagogas são muito misturadas, inclusive. Sim. Mas você vai ver algumas diferenças quase que talvez só um judeu pudesse perceber ali, as diferenças entre um e outro. Na época de Jesus, você teria ali, né, fariseus, saduceus, né, essênios, né, se pegar os essênios, então, né? Os essênios viviam num tipo de judaísmo que viviam nas montanhas, né? Mais afastados, né? Tinha uma vivência mística ali, né? Eu, por exemplo, tem alguma coisa nos manuscritos do Mar Morto que falam sobre a liturgia dos essênios ali, né? A visão deles do Shabat, por exemplo, é uma visão muito mística, parece meio mágica mesmo, assim. Eles falam sobre... Tem uma parte que eles falam bênçãos para a luz que é uma luz típica da noite de Shabat, né? Então tem uma coisa assim, tem bênçãos específicas para aquilo. Então, em cada lugar vai ter suas especificidades, mas existe um quórum ali principal ali, existe uma liturgia padrão ali. Mas esses grupos frequentavam as mesmas sinagogas? Porque, por exemplo, hoje, né, nós evangélicos, nós temos os reformados,
né? Nós temos os renovados, nós temos os pentecostais, nós temos... Eu transito bem em todas as áreas. Eu vou a uma igreja pentecostal, me sinto em casa. Eu vou a uma igreja reformada, me sinto em casa. Então não tenho nenhum tipo de dificuldade com isso. Mas eu conheço muitas pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Ou seja, um reformado, ele é aquele mais centrado, é aquele culto, né, mais tradicional, mais tranquilo, digamos assim. Muitos deles têm muitas dificuldades de frequentarem, por entendimento e tudo mais, frequentarem um culto pentecostal, né? É um culto mais avivado, um culto mais renovado. E naquela época, esses grupos que tinham entendimentos diferentes e chegavam até conflitos, né? Alguns conflitos entre eles. Eles frequentavam o mesmo ambiente de culto judaico ou havia ali uma sinagoga específica para cada grupo desse? Tem uma coisa específica ali que é a existência do templo, né? Sim, sim. O templo, né, era central, o Beit HaMikdash, né? O templo era central, né, na vida do judaísmo daquela época, né? E ele concentrava ali, né, os corbanotos, os sacrifícios, né, toda a vida religiosa tem a centralidade no templo. Você tem pequenas sinagogas locais muito ligadas a clãs, né? Família, né? Sim. Mas a centralidade era no templo. E aí você tem uma organização do templo, né? Você tem como o templo... Segunda-feira, para não dar briga. Quarta-feira... Brincadeira, é uma brincadeira. Não, mas aí o templo tem uma organização, né? Você tem uma classe, tem as classes, né, de sacerdotes, que são os Kohanim, né? Você tem os levitas, que vão organizar exatamente, tem um pessoal que faz só o sacrifício, tem uma organização. O centro não deixa a bagunça rolar. Agora, uma coisa interessante que é a ideia de o reconhecimento, né, esse senso de comunidade que tem entre os judeus, né? A gente pega hoje, por exemplo, tem muita, né? Você vai numa sinagoga, você sempre, por mais que tenham diferenças, você fala, não, beleza, tem diferenças, brigam, quebram, mas no final das contas somos todos judeus, entendeu? Tem esse senso de comunidade, assim, que sempre foi muito forte. Sim. Até porque se não tivesse, não estariam aqui. Né? Quantos ataques, quantas coisas. E é um papo também que eu queria muito ter contigo aí. O judaísmo ao longo do tempo, o judeu ao longo do tempo, né, dos anos, e como essa nação ainda permanece de pé, né, meu irmão? Mas a gente vai ter um outro podcast para a gente falar sobre isso. É um prazer. Agora, professor, se na sua visão, né, um Jesus falar eu e o Pai somos um, não causa nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de espanto para um judeu. Uma outra pergunta: o que significa para um judeu ouvir Jesus dizer os teus pecados estão perdoados? Também não causa nenhum tipo de escândalo ou de problema em relação à imagem que um judeu tinha de Deus, a imagem que um judeu daquele século, daquele período, tinha de um homem. Como que funcionava isso na cabeça de um judeu segundo a tua visão? Porque eu vejo que para muitas pessoas essa declaração ela foi muito impactante, né? Os teus pecados estão perdoados. O próprio Evangelho fala sobre isso. Como que você vê essa situação? É a questão da história mesmo, né? Para o judaísmo, a ideia de pecado é completamente diferente, né? A ideia do pecado, né? Então, a gente tem a questão das traduções também, né? Os textos são traduzidos e enquanto eles vão sendo traduzidos na história, os significados vão alterando, né? São significados vão sendo ressignificados de acordo com o tempo, com os contextos, né? Então, e também hoje a gente tem bem fundamentado o cristianismo como uma religião, né, à parte, né, o cristianismo, aliás, extremamente múltiplo, né, um cristianismo poderoso aí na história do Ocidente, principalmente, né, e esse hoje, né, a gente tem toda uma teologia, fundou-se, né, um conhecimento próprio do cristianismo, que é a teologia, né. Então, a ideia de pecado para o judaísmo já funciona de um jeito diferente. A ideia de perdão é um jeito diferente, né? Você não tem, por exemplo, uma pessoa não pode... Você pode perdoar a outra, mas isso não é a ideia do perdão, como eu falei, isso tudo parte do pressuposto da base do que é Deus no judaísmo, né? A grande questão é essa. Para você entender uma religião, tá, beleza. Como é que é a perspectiva de Deus nessa religião aí, né? Sim. No judaísmo, como Deus é imanente em todas as coisas, né?
O que para muita gente seria uma coisa esquisita, porque tem muita gente que tem essa relação de Deus como uma entidade, um papai do céu, né? Tá lá sentado no trono, esperando a gente cometer algum erro para punir. O senhor de barba com uma lupa enorme ali, né? Né? No judaísmo não tem uma figura assim, né? No judaísmo tudo é divino, né? Eu gosto até vamos até, né, brincar um pouco, que a perspectiva de Deus me lembra muito a força do Guerra nas Estrelas, assim, né? Aquela coisa, a força dos Jedi, né? A força está em todas as coisas, né? Me lembra muito Guerra nas Estrelas, assim, para explicar, o pessoal que é mais nerd aí, assistindo, né? Então, a ideia de perdão e de pecado, ela é muito diluída nesse sentido, né? Porque, você tem um dia do perdão, inclusive, tem o Yom Kippur, né? Tem toda uma história. Mas a ideia de perdoar e de pecar no judaísmo é completamente diferente, né? Então, primeiro, né? Os judeus daquela época não leram a história de Jesus. A edição saiu depois, né? Para os judeus de hoje, né, enxergarem isso, lembrando, eu não sou nem um pouco, não sou representante da comunidade, eu não sou rabino, eu sou só um historiador, né? Judeu, né? E não, que eu lembrei agora que é aniversário da minha filha, um Mazal Tov pra ela também, sim, que era pequenininha, israelense também, né? E bem, a ideia de pecado e perdão soaria um pouco esquisita, né? Soaria um pouco esquisito. A pergunta que eu te faço não é nem tanto pelo que foi dito, mas por quem disse. Porque o conhecimento que nós temos é o seguinte, né? De que o judeu mesmo, ele evita até proferir o nome de Deus, devido à santidade desse Deus. Eu já vi por diversas vezes, né, Deus sendo escrito D''US, e aí algumas pessoas atribuem a isso, a esse respeito pelo nome de Deus, embora o nome de Deus em hebraico, né, não seja Deus como nós escrevemos aqui no nosso português. Mas essa pergunta que eu te faço não é nem pela questão do que está sendo dito, os teus pecados estão perdoados, mas quem está dizendo, porque com a visão que um judeu tem de Deus, né, a respeito do próprio respeito, da própria figura desse Deus, um homem diante de você, dizendo, olha, os teus pecados estão perdoados, ou seja, ele está tomando a posição de Deus. Então, quando eu te faço essa pergunta, é nesse sentido, não o que está sendo dito, tanto o que está sendo dito, mas como que um judeu poderia ter interpretado isso de um igual, né? Sim. Estar falando, porque a verdade é essa, professor. Quem olhava para Jesus, ele dizia, cara, esse cara aí é filho do José e da Maria, sim, né? Cresceu ali, a gente via ele trabalhando com o pai, a gente estudou junto, a gente jogou bola, a gente sabe de onde esse camarada vem. Então, como que um homem desse pode estar dizendo os teus pecados estão perdoados? Ou seja, tomando a posição de Deus, uma vez que esse atributo de perdão ou de perdoar pecado é um atributo de Deus, né? Uma condição divina, uma condição extremamente de Deus. Agora, eu acho que eu consegui formular melhor a pergunta. Entendi, captei. Então, no sentido pragmático do judaísmo mesmo, né? A gente tem, no judaísmo existem uma série de estudos e regras que vislumbram, assim, em detalhes, né, a vida prática do dia a dia, né? Primeiro seria uma questão, para você me perdoar, eu teria que ter corrido num erro contigo, né? Ou seja, seria um tete-a-tete e tal. Sim. A princípio, todos nós somos um só com o Pai. Então, todos nós fazemos parte de Deus. Então, você, no caso, você não é o Messias, né? Eu não sou o Messias. Então, porque você se você viesse para mim e falar, eu te perdoo, mas por que eu fiz para você, cara? Né? Seria essa questão. Aí, outra questão seria as pessoas que é um séquito de Jesus, né? Que assumem ele como o Messias ali. Aí, para esses, faz sentido. Perfeito. Porque enxergam ele é o Messias, ele tem condição e propriedade para isso. Propriedade, né? Exatamente. Os cristãos, daqueles primeiros que estão o séquito de Jesus, que assumem ele como Messias, faz todo sentido, porque ele tem propriedade, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, então ele pode perdoar. Ele veio para cá para cumprir exatamente as profecias. Maravilha. Né? Para um outro judeu,
vai falar isso, pô, mas o que eu fiz com você, cara? Mas não beiraria algum tipo de blasfêmia ou algum tipo... Não chega a esse ponto. Não, na verdade eu acho que isso é uma coisa famosa entre os judeus, é um humor, né? Exatamente seria isso. Pô, mas eu fiz alguma coisa pra você, tá me perdoando, cara? Me diz aí o que eu fiz de errado. Entendi. Perfeito. Agora, professor, nosso tempo aqui ele acaba sendo um tanto escasso, né? Queria que a gente passasse a tarde toda conversando aqui, a noite toda conversando aqui, mas eu tenho pelo menos 2 perguntas aqui para te fazer. Uma seria a seguinte: se você hoje, diante de algumas interpretações que os cristãos fazem sobre o judaísmo, né? A partir de uma leitura bíblica, a partir de uma leitura de algum material extra-bíblico, se você pudesse hoje, ou na verdade existiria alguma interpretação que você considera equivocada, que nós cristãos fazemos em relação ao judaísmo, por uma leitura equivocada da Bíblia, por uma leitura equivocada de algum outro contexto a respeito do judaísmo? Existe algo que você ouve assim, alguém falando, era assim, foi assim, você fala, meu Deus, não foi nada disso, tem? Sim. Qual seria, então, essa questão? Falar, né, clássico, né, que os judeus mataram Jesus, isso é um equívoco, assim, tremendo, né? Como se Jesus não fizesse parte do judaísmo, assim, da época, dos judeus da época, né? Isso tem uma história, dentro da história, tem uma história do antissemitismo e está, né, circunscrito ali a esse campo do antissemitismo, né? Os judeus não mataram Jesus. Ele fala, mas Caifás... Na verdade, você tem uma série de dissidências ali dentro, né? E não tem... Isso realmente a gente não tem nenhuma... Historiograficamente, em termos de história, né? A gente não tem nenhuma documentação, né? Dizendo que sem ser... Porque a gente pode... Uma coisa é a seguinte, né? A Bíblia, a Torá, né? O Corão dos muçulmanos, né? O Mahabharata dos hindus, né? São textos sagrados, né? Aí é uma grande questão você usar um texto sagrado como uma fonte histórica, né? Mas o texto em si, usar o texto como fonte histórica é uma coisa. Agora, você assumir aquele texto como história é outra. Por isso que o trabalho do historiador é muito complicado nesse sentido, né? Principalmente quando você é um historiador. O historiador sempre vai acreditar em alguma coisa. A pessoa sempre vai acreditar numa coisa. Mesmo que o cara fala, né, sou ateu. Beleza, você acredita que não acredita em nada, né? Então, você acredita que não acredita em nada, você está acreditando em alguma coisa. Então, se a pessoa sempre, né, uma coisa típica nossa, né? Acho que talvez hoje seja o que diferencia a gente de outras espécies, é que a gente tem a capacidade de acreditar. Isso aí. Né? Então, para o historiador é muito tênue essa linha, né, do que é exatamente da crença e da história em si, né? Então tem muitas coisas que a gente acredita, né, como história, que fazem parte de uma crença e que às vezes não estão nem escritos assim propriamente ali que os judeus mataram Jesus. Eu desconheço isso no Evangelho, que esteja escrito os judeus mataram Jesus. Pode-se... Aí interpretações... Exatamente. Há essa interpretação a partir do momento em que se subentende ali os julgamentos, né? Quem levou Jesus àquela condição. Por exemplo, ao momento em que Jesus está no Getsêmani, quem conduziu Jesus à prisão, né? Tá ali o Malco, no caso, que era servo do sumo sacerdote, que é a história que Pedro chega a cortar a orelha desse homem, né? Com uma facada, com uma espadada. Agora, quem matou Jesus? Diante daquilo que vocês, como judeus, acreditam. Quem matou Jesus ali, a morte dele foi causada, assim, eu vou responder como historiador mesmo, claro. Como, né, por uma questão das tensões que rolaram ali, né, na ocupação romana, né. Israel mesmo tinha que lidar o tempo todo eram vários grupos, como eu falei, né, você tinha os saduceus, fariseus, né, essênios e zelotes, né. Era um grupo ali, os zelotes eram grupos que eram revolucionários, né? Guerrilheiros, isso, né, cara, que lutavam assim nas sombras, né, porque tinham muito menos poder bélico ali, usavam técnicas de guerrilha contra os romanos, né, e então existia
uma valorização disso, porque a vida dos judeus, né? Lembrando que Jesus, né? Sempre é bom lembrar, assim, que isso que é legal de estudar a história dessa época e estudar o Antigo Testamento, é que realmente a gente tem uma novos olhares para os evangelhos mesmo, né? Lembrando que são todos judeus, então o que se esperava, na verdade, era uma pessoa que, né, alguém que fosse passar a mão na cabeça, foi interpretado como uma mão na cabeça dos romanos, não era bem vista, né? Se não me engano, tem no julgamento Barrabás, né? Barrabás. Isso aí. Barrabás, né? Filho do pai. Isso. Né? Aí você vai querer entre o filho do pai, que era um zelote, né? Que matou, vai falar, era um assassino, um criminoso. O que ele era um assassino, um criminoso? Porque ele era um zelote, ele era um assassino criminoso porque ele lutava contra Roma, né? Ou você vai querer exatamente uma pessoa que fala, não, dá César o que é de César, não vamos nos meter com ele. Os ânimos estavam super acerrados, né? Super acerrados ali, né? Agora você não pode virar e falar, a gente não pode virar e falar, os judeus mataram Jesus, né? Cara, isso dá mais um podcast. Isso dá mais um podcast. Esse vai ser, eu prometo que esse vai ser o próximo, professor. Esse aqui, infelizmente, a gente não tem tempo mais. O Caio já tá me dando sinal ali. A gente não tem mais tempo, mas você que está nos assistindo aí pode ter certeza que teremos mais um podcast a respeito desse assunto. Quem matou Jesus? Cara, isso é muito bacana. Eu sou apaixonado por isso, né? Por adquirir conhecimento e tudo mais. Mas vamos deixar um gostinho de quero mais nesse assunto aqui pra galera. Próximo podcast. Quem matou Jesus, né? E aí a gente vai debater. Bom, hoje a gente tá aqui numa entrevista, beleza, mas no próximo a gente debate. Hoje a gente tá fazendo aquecimento. Hoje eu tô tranquilo com você. Tranquilo. Eu tô muito tranquilo contigo, mas no próximo vai ser um debate aqui entre amigos. Com certeza, será um debate entre amigos. Professor, eu preciso te fazer a nossa última pergunta, né? E é a seguinte, depois de décadas estudando sobre cultura judaica, qual aspecto da pessoa de Jesus mais surpreendeu você como historiador? Quando você olha para a figura, agora é uma pergunta para o historiador, que é o que a gente está falando aqui desde o início, né? Ao olhar da história, na vista da história. Como historiador, quando você estuda sobre Jesus, quando você pensa sobre Jesus, quanto mais você conhece a respeito desse Jesus histórico, qual foi o aspecto que mais te surpreendeu? Que você fala assim, cara, esse cara é o cara mesmo. Foi assim, um cara diferenciado. Aí eu tô falando, a gente usando os textos, né? O texto sagrado como fonte histórica. Sim. Né? Usar o texto sagrado como fonte histórica. Sem dúvida, a ideia de que um reino começa pela transformação das pessoas, né? Eu acho que essa é uma das coisas assim, mais fascinantes nessa figura ali, né? Quando a gente pega os documentos, os evangelhos como fonte, né? Isso realmente salta dos olhos e vai pro coração mesmo, sabe? Eu acho independente da religião que né? Sendo judeu, sendo hindu, né? Porque é um sentido de humanidade, né? Sim, de um afeto, né? E saber que exatamente a gente começa por aqui. Né? E sem a gente transformar isso aqui, a gente não consegue transformar nada. Perfeito. Eu posso só aproveitar antes de encerrar, que você está correndo, quero te dar um presente. Eu trouxe um presente para você, né? Para te amaciar antes do próximo desafio. Poxa, trazer um presente aqui. Separei a gente não tinha se encontrado. Eu trouxe aqui para você direto aqui. Direto de Israel. Isso aqui é uma Torá que é dada quando o jovem entra no exército. Ele recebe essa Torá. Essa é uma Torá do exército. Que presente. Essa é uma Torá que os combatentes de Israel todos carregam junto de si, né, no campo de batalha, no dia a dia, eles carregam essa Torá. Essa é uma Torá de soldado. Pode ter certeza que vou guardar com muito carinho. Vou aqui dentro do meu parco conhecimento do hebraico, mas obrigado, de coração, cara, assim, obrigado. Com certeza, um presentaço. Fico tão feliz quanto a sua presença aqui hoje no nosso podcast. Eu tenho certeza que nosso papo foi muito elucidador aqui, né? A gente tá
preparando, né, professor Silvio, um curso aqui para a cidade de Teresópolis, a princípio, a respeito de cultura judaica, para ajudar aos nossos amigos, né, e as pessoas que têm interesse em conhecerem um pouco mais desse mundo, interpretarem a Bíblia com mais profundidade, com mais propriedade, a partir do momento e do conhecimento da cultura judaica, que eu acho que abre a visão da pessoa em muitos âmbitos, né? Então, a gente, por minha conta em risco, vamos deixar marcado dia 10 de agosto? Dia 10 de agosto. Aula. Então, Show. olha só, você que está acompanhando, corta para mim aqui, Caio, por favor. Você que está acompanhando o nosso podcast aqui, dia 10 de agosto, segunda-feira, 10 de agosto de 2026, segunda-feira, no nosso Instituto Beneficente Batista Monte Hermon, ali no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogue Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. O antigo prédio da Igreja Batista Monte Hermon, tá? Ali no bairro de São Pedro. Você é o nosso convidado para uma aula gratuita, uma aula de introdução com o professor Silvio a respeito de cultura judaica. Qual é o tema mesmo que a gente pensou em abordar? Você lembra aí agora? A gente começar exatamente com o mundo dos evangelhos. Mundo dos evangelhos. Exato. Perfeito. Esse é Israel do século I. Olha nessa câmera aqui e fala um pouquinho sobre essa aula aí para fazer um convite para os nossos espectadores. Convidar a todos, né, no Instituto Monte Hermon, dia 10 de agosto, às 7 horas. 7h30. 7h30, né? Isso. É uma aula sobre cultura judaica justamente nesse período em que Jesus viveu, né? Então é Israel do século I, né? No mundo dos evangelhos, né? A gente vai falar sobre a formação, né, a formação ali vamos dizer a formação, a história ali em torno de Jesus, como é que era a sociedade, como é que era a vida, né? Como é que era o ambiente em que Jesus se inseriu, né? E os apóstolos, né? Um ambiente da onde saíram os evangelhos ali, né? A gente vai falar sobre isso e todos os detalhes, os costumes judaicos, as festividades, né? Dar uma palhinha sobre hebraico também, que é legal, né? Então tá todo mundo convidado dia 10 de agosto lá no Instituto Monte Hermon. Vai ser uma honra, né? Shalom lekulam, né? Tamo juntos. Perfeito, perfeito. Então tá feito o convite. O nosso próximo passo que a gente já está estudando também é um curso de hebraico, né? Com um judeu de fato e de verdade. Vai ser assim, a gente tem que ter umas programações muito bacanas pela frente. Mas fica o convite para você, próximo dia 10 de agosto, 19h30, quer aprender, quer conhecer um pouco mais de Bíblia, vem para essa aula e aí a gente lá vai estar explicando sobre esse curso de cultura judaica que a gente está preparando para abençoar e para transformar a sua vida e o seu conhecimento a respeito da Bíblia. Professor Silvio, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Olha, foi uma aula. O que nós tivemos aqui foi uma aula. Prazer, já vamos deixar, já vou agendar com o Caio ali. A gente vai agendar aqui o nosso próximo podcast para falar sobre isso. Quem matou Jesus? E aí a gente vai debater sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom também. Obrigado pela sua presença. Fica aí à vontade para se despedir, mandar um abraço para sua filha também. Pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade aí. Meu pai coruja, né, que eu lembrei, né? Agradecer a toda a audiência, né, a todos os amigos queridos, aos interessados, né, cara. É um prazer estar com todos vocês, né, desejar, né, uma semana boa, Shavuot Tov, uma semana cheia, consagrada, né, cara, a vida, né, e agradecer a todo mundo, né. Shalom lekulam, a paz para todo mundo, obrigado, né, nos vemos por aí. E é isso. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até agora. Continue acompanhando a programação da TV Cidade. Olha aí no nosso canal do YouTube outros podcasts, né, que nós tivemos aqui também, outras conversas muito interessantes. Obrigado a você que esteve conosco aqui até agora. Deus abençoe muito a sua vida. Agradecer ao meu amigo Caio Ferreira na direção técnica aqui do nosso podcast, Marco Antônio, a toda a estrutura aqui da TV Cidade, muito obrigado. E a você também pela sua audiência, pela sua companhia e por você ter estado conosco até agora. Um beijo grande no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.